Vamos, uma palavra que eu estava meditando aqui, e eu quero trazer para a amada igreja, é uma palavra conhecida, está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. É muito conhecida esta palavra, mas creio que sempre tem algo que fala ao nosso coração, sempre tem algo para ser extraído. A palavra de Deus, em Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante, vai dizer: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. E chegando por trás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? Amém? Essa mensagem, como eu falei, muito conhecida, mas me chama muita atenção alguns pontos que essa mensagem traz, que vai falar acerca de duas personagens, duas mulheres. Uma tinha acabado de perder, né, a sua vida, e a outra, uma estava iniciando, né, tinha tudo para ter a sua vida ali repleta, iniciando a sua trajetória, e outra que já havia 12 anos que estava passando por um processo e que todos nós sabemos que tinha um fluxo de sangue. É interessante que Jesus acaba de sair de uma cidade, de Gadara, aonde expulsara uma legião de demônio, e ele entra em Cafarnaum, e assim que ele entra em Cafarnaum, o texto vai dizer que todos o esperavam. Mas por que todos esperavam? A fama de Jesus estava já ali percorrendo em todos os lugares sobre o que Jesus fazia, dos milagres que acontecia em todo lugar que ele fora. Então, entra em Cafarnaum novamente, e aquela multidão não só fica distante. Eles querem abraçar, cada um quer chegar mais próximo do mestre, tocar nele. Mas é interessante que o texto vai seguindo e vai falar sobre um homem, príncipe da sinagoga, homem que tinha um cargo um pouco elevado, enquanto que muitos estavam ali apertando, querendo algo da parte de Deus. Olha que interessante, já começa a ter uma revelação diante deste fato. Enquanto que muitos estavam ali apertando, falando, gritando, chega um homem, príncipe da sinagoga, maioral, e ele ajoelha aos pés de Jesus e suplica que Jesus entre na sua casa para ver a sua filha que estava a morrer.
E Jesus prontamente segue no intuito de ir até a casa deste homem para levar o milagre. Mas nota-se que esta menina, que estava ali a morrer, mais um ano ali de vida, ela passaria para o Bar Mitzvah, que seria a transição, né? Ela estaria tendo uma autoridade espiritual depois que passa por esta transição. Os homens com 12 anos, a mulher a partir dos 13 anos, e ela precisaria, todos precisariam passar por isso. E mais um pouco ela ganharia maturidade espiritual, sabendo, né, de muita coisa, podendo dar-se até mesmo em casamento, uma proposta de casamento para ficar ali fixada. Não é que ela estaria casando com aquela idade, mas fixada naquela idade, poderia ter um compromisso, uma aliança ali, para que futuramente ela fosse casar com alguém. E esta garota está praticamente iniciando a sua vida. E ali, aonde ela estaria iniciando a sua vida, ela está à beira da morte. E chega logo em seguida, muitos já dizem, não incomode mais o mestre, pois a menina já morreu. Mas enquanto Jesus está caminhando, fixe aqui na multidão e aqueles que o cercam Jesus. Enquanto que Jesus está caminhando, todos ali abraçando, tentando ter uma palavra, falar com o mestre, oprimindo, tocando nele, vem uma mulher que a Bíblia vai dizer que há 12 anos ela passava por uma enfermidade. Há 12 anos aquela mulher tinha um problema de um fluxo de sangue que não estancava. Ela tinha esses problemas, mas vamos pegar um pouquinho sobre essa história e vamos alargar e saber que aquela mulher, o texto vai dizer que ela pagara para grandes médicos, para todos os recursos que ela pudesse fazer, ela pagou, queria ver o resultado, mas a Bíblia vai dizer que nenhum deles, irmão Damião, nenhum deles puderam resolver esse caso desta mulher. Ela, todos nós sabemos que ela não poderia estar no meio da multidão, ela não poderia estar ali juntamente com aquelas pessoas, até porque pela lei judaica, ela se tornaria impura e não poderia estar no meio ali. Mas vamos lá. Esta mulher, que há 12 anos passava por esta situação, assemelha-se, vamos colocar aqui, a essa menina, que a vida estava sendo esvaída dela ali naquele momento. Mas esta mulher começa essa transição praticamente nessa idade aí, ou um pouquinho mais adiante, não sabemos precisar se ela começa isso logo após ela ter passado pelo Bar Mitzvah, ou com 16 anos, com 17 anos. Alguns estudiosos vão dizer que essa mulher é uma jovem senhora, não é tão idosa, não é uma senhora de muita idade, mas também não é uma menina nova. E todo o que ela planejara para a vida dela, vamos dizer assim, com o sonho de casar, com o sonho de ter a sua família, ela vê, nos primeiros meses que isso acontece, parece que é só ir para a cidade de refúgio e logo, logo ela voltaria para casa. Mas essa cidade de refúgio acaba se tornando o seu lar por 12 anos. Ela não poderia estar no meio da sociedade, ela não poderia mais
planejar, talvez aquele sonho de casar, aquele sonho de ter uma família, nos primeiros meses foram intensos, mas ela vai vendo que isso vai se acabando aos poucos, e isso limita aquela jovem mulher de sonhar, de ter, planejar um futuro promissor para a vida dela. Mas chega um tempo, e aqui eu acho muito interessante falar sobre isso, chega um tempo que Jesus está fazendo milagre em tudo quanto é lugar. O nome de Jesus está sendo espalhado pela cidade. Ele acaba de expulsar demônios em Gadara. Ele entra em Cafarnaum novamente. E quando ele entra em Cafarnaum, parece que é a oportunidade. Esta é a oportunidade que aquela mulher tinha. Talvez ela já tinha ouvido falar, ou talvez alguém chegou para ela, olha, está sabendo da história? Aquele Jesus que todo mundo está ouvindo falar por aí, ele está aqui em Cafarnaum, ele está lá na cidade. Ele está passando por aqui novamente. Dizem que ele é um profeta, dizem que ele faz milagres. E esta mulher toma uma atitude, eu estou conjecturando aqui, e ela toma esta atitude. Peraí, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu já gastei toda a minha fortuna, já gastei todo o meu dinheiro e eu não tive resultados nenhum. Não é agora que eu vou deixar passar essa oportunidade. E esta mulher sai do local que ela está. Note-se aqui, ela sai do local que ela está, um lugar que, pela lei, ela não deveria sair do jeito que estava. E eu quero trazer isso para mim, para você. Talvez te colocaram em um lugar onde você não pode sair. Limitaram as suas forças, limitaram a sua vida, limitaram tudo que você poderia fazer. Olha, Damião, vou te colocar aqui. Você não pode fazer mais nada. Você vai ficar aqui e tudo que você tem que fazer está limitado a esse espaço aqui. Mas Jesus está na cidade, Jesus está entrando na cidade. E esta mulher diz, eu não serei mais escrava dessa enfermidade. Eu não vou ser escravo mais do sistema. Eu não quero ser mais escravo desta condição que eu estou. Eu vou em busca do meu milagre. Não importa como é que eles vão pensar, o que a sociedade vai achar sobre mim. Eu já fiz de tudo, não consegui. Então, não é a sociedade que vai dizer que eu estou impura, não é a sociedade que vai dizer que eu tenho limites para chegar até Cristo. E ela bota isso na sua mentalidade. Olha só como é que é interessante isso. Muitas das coisas que não acontecem, Glauber, na nossa vida, está condicionado a limitação da nossa mente. Porque muitas das coisas limitamos de fazer. Limitamos-nos das coisas avançarem na nossa vida. Mas eu aprendo com esta mulher que toda a condição que tinha para ela não sair daquele local era a lei pesava contra ela. As pessoas que estavam ali naquele grupo pesavam contra ela. A enfermidade que estava no corpo dela pesava contra ela. Alguns historiadores vão dizer, até médicos vão dizer, que devido 12 anos naquele fluxo, ela estaria com anemia, estaria já com muitos indícios de doenças mais agravantes pela perca contínua de sangue. Mas essa mulher dá um passo. Ela larga tudo, todos os preconceitos, ela larga todas as coisas que falaram que ela não poderia fazer. E ela não se limita mais. E ela vai de encontro. Alguns pregadores vão dizer que ela chega agachada, já vi peças mostrando que ela vai chegar agachada, se arrastando, e o texto é claro, ele não vai dizer sobre isso.
O texto vai dizer que ela está no meio da multidão. Ela está chegando até o mestre normalmente. E eu quero fazer uma aplicação agora, né? Veio à minha mente agora. Você não precisa se agachar no meio da multidão. Você não precisa andar cabisbaixo para mostrar humilhação, que você é um pobre coitado. Você não precisa fazer isso. Possivelmente aquela mulher está caminhando no meio da multidão e principalmente para mostrar que ela não estava na condição miserável. Agora, o texto é claro que quando ela chega até Jesus, ela se prostra e ela toca na orla dos vestidos de Jesus, ou melhor, não se prostra não, ela vai até a orla dos vestidos de Jesus. E eu achei interessante isso e fui pesquisar um pouco sobre isso. Por que ela tocaria na orla dos vestidos? Não é porque ela está agachada, não é porque uma suposta coisa, porque todos estão ali do lado de Cristo, apertando ele. Por que eu falei sobre o Bar Mitzvah? Por que eu falei sobre essa transição? Ela conhece a lei mosaica. Ela conhece os escritos antigos. Essa mulher possivelmente já leu em Números, falando sobre as franjas que havia nas roupas sacerdotais ou de todo homem. E muitos desses que tinham essa roupa, ele caracterizava um profeta ou um sacerdote, mas o vestimento de Jesus ainda é diferente. Vai dizer até em João que a túnica de Jesus não tinha corte ou costura, ela era um pano só. Olha que interessante, esta mulher no meio de uma multidão, e como é que acha um homem diferente de todos os homens? Ela sabe que pela lei mosaica, aquelas franjas na túnica, ela simbolizava primeiramente um compromisso de Deus para com os homens de Israel. Segundo, aquelas orlas simbolizava, está lá em Números 15, 37, e também em Deuteronômio capítulo 22 e 12, você vai ver sobre isso. Ali ele simbolizava também a dependência que o povo de Israel tinha para com Deus. E essas túnicas, o pedacinho que tinha nela ali, essas franjas, ela tinha a cor do templo, azul. Tudo interligado. Então, ela sabia que ela não poderia tocar igual a multidão. Ela não poderia tocar de qualquer jeito, Damião. Não é só chegar até a Cristo, e muitas pessoas têm essa concepção que é só orar, porque Deus vai resolver. Deus está esperando de mim e de você, que chegamos até Ele diferente, que reconhecemos Ele como soberano. E esta mulher fez diferente de toda aquele povo ali. O que ela faz? Eu sei que tem um homem de Deus ali na minha frente. E eu não vou ficar tocando e de qualquer jeito. Eu vou aonde o texto mosaico diz que ali tinha alguns simbolismos. E um desses simbolismos vai dizer que esta orla não era só questão física, mas também espiritual. Simbolizava o compromisso, a consagração, a revelação divina. E também essa túnica, a orla, né, da túnica, simbolizava algo interessante, que é a dependência do homem para com Deus. Isso era dependência de Israel para com Deus. E essa mulher sabe, eu sou dependente de Deus. Eu já fiz de tudo, eu sou dependente de Deus. Eu estou indo de encontro, eu sei que há muitos homens, muitas mulheres, e principalmente homens com as mesmas túnicas, com os mesmos vestimentos, mas ela sabe quem é aquele que está ali, diferente de toda
aquela turma. Por quê? Primeiro que a veste dele, em João vai dizer que é diferenciada. É uma veste única, é um pano único. E ela vai reconhecer que se ela toca na orla, não é de qualquer jeito, se ela toca na orla do vestido dele, assim como diz a Torá, assim como diz a lei mosaica, aonde que o próprio Senhor ordenou para que se fosse assim, para que eles fizessem as suas vestes assim, e ela está fazendo diferente. Ei, tem um povo que está querendo agarrar, que está querendo a força, que está querendo pedir. Já ouvi pessoas dizer, orando para Deus, irmã Adriana, eu decreto, vai ser assim. Ei, para chegar até o Senhor, não adianta você querer decretar nada, fazer da sua vontade, que vai acontecer porque você está decretando. Chegar diante do Senhor tem que ser diferente, porque Ele ainda continua sendo Deus. E eu sou um miserável homem, pecador. Eu não posso me botar numa condição acima do meu Deus. O ser humano tem que entender que chegar diante da face do nosso mestre tem que chegar diferente, sabendo que ele é Senhor sobre a minha vida. Como é que eu vou chegar diante daquele que é soberano? Olha só como é que é diferente. Eu tenho certeza que se você for diante de um juiz aqui na terra, você não vai chegar diante desse juiz querendo apertar, querendo fazer, querendo exigir algo dele que ele faça na hora. Por que com o nosso Senhor tem que ser diferente? Você entra em um fórum, você muito mal pode falar. Você tem que respeitar o lugar que você está. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida foi: o que é imortal não controla o que é mortal. O que é finito não controla o que é infinito. Então eu tenho que baixar a minha bola e saber que eu estou lidando com um Senhor Todo-Poderoso e saber aonde que eu posso tocar no mestre. Aonde eu posso falar com o mestre, como eu estou falando com o mestre. E o texto vai dizer que o Senhor, quando vai indagar aquela multidão, ei, alguém me tocou. Os discípulos vão olhar para ele meio que, peraí, tem uma multidão aqui. O povo te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta, quem te tocou? E ele vai dizer, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha que interessante. Na concepção judaica, a orla era um lugar onde emanava a graça e as bênçãos de Deus. Ela sabia onde que ela estava tocando. E eu te pergunto, nesta noite, você sabe aonde você está tocando em Deus? Você sabe o que você está requerendo de Deus? Tem um texto que vai dizer que pedis e não recebeis. Mas por quê? Pede pro próprio deleite. Pede mal. Pede para os seus próprios caprichos. Pede só para satisfazer o nosso próprio ego. E o Senhor está falando, eu quero mais de você. Tem coisas que você tem que rever na sua vida. Tem passos que você tem que dar um passo atrás para saber com quem você está falando. Eu vejo com muita estranheza o tempo de hoje, pessoas tratar Deus como se fosse um menino, como se fosse algo que eu controlo, que eu posso pedir a qualquer hora e ele tem que cumprir de qualquer jeito. Não, não, não. Deixa eu te dizer uma coisa, eu posso até pedir ao Senhor algo, mas Ele sabe a hora que Ele vai fazer, se Ele vai fazer, o momento em que Ele vai fazer na minha vida. E o tempo de espera, eu tenho que aprender a ter o tempo de espera. De repente, o milagre acontece hoje, agora. De repente, o milagre não vai acontecer. E eu tenho que entender isso. Queremos muito as coisas divinas, mas não queremos entender que tudo tem um processo. Deus sabe de todas as coisas. Tudo nessa vida tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus.
E está na hora de olharmos para Deus, olharmos para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a pergunta é: como é que você está orando? Como é que você está chegando até a Deus? Como é que você está tocando na orla, ou melhor, como é que você está tocando em Deus? De repente você está tocando em cima e Deus está falando: se humilha, se abaixe. Porque a partir do momento que você se humilhar e tocar nas minhas vestes, aí sim, eu vou olhar a sua causa. E olha que interessante, não é só se humilhar, só se abaixar, irmã Adriana. Não é só isso, não. Samuel vai ungir um rei, que o Senhor falara com ele. Mas só que ele chega ali e ele vê muitos homens valentes, homens bonitos, e no coração dele ele fala: opa, é esse daqui. Esse daqui tem característica de rei. Esse daqui pode assumir o trono. Mas Deus diz para ele: ei, você vê com os olhos. Você vê a característica. Eu sei sobre o coração. O texto está um pouquinho diferente, tá? Eu só coloquei aqui. Enquanto que eu estou olhando aqui, meus irmãos, eu estou falando: olha, essa daí tem um potencial. Essa aí é pregadora. Essa daí, Deus está falando: ei, calma. Porque você olha pela vista. Eu olho o que está lá dentro. Quantas pessoas com grande potencial que você olha, vai ser uma bomba e se torna um estalinho. Não sei como é que chama na cidade de vocês. Ou uma bombinha. Tá achando que vai ser uma dinamite, causar uma explosão. Mas é uma bombinha pequena. E tem gente olhando para você e tá falando: ei, essa daí não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. E Deus está falando: eu vejo uma bomba capaz de arrebatar muitas almas, conquistar muitas vidas, porque Deus não vê como nós vemos. Enquanto estamos vendo por aparência, Deus está olhando por dentro, está vendo a dificuldade, está vendo o que eu estou passando, qual é o meu sentimento. Além de tudo, Ele sabe qual é a minha intenção. Quantas pessoas oram, mas choram, mas a intenção é outra. E quantas pessoas não precisam nem chorar, mas Deus já sabe que a intenção dela é maior, é boa. Deus não se leva por cara de choro. Porque tem muita gente fazendo cara de choro, mas por dentro é coco seco. Mas tem muita gente que se faz de fortaleza, irmã Adriana. Tem gente que é uma fortaleza por fora, mas por dentro o coração está quebrantado. Só Deus sabe como é que ele chega dentro de casa. Diante da sociedade, ele é valente. Ele está suportando a dor. Ele está orando, ele ou ela está orando pela sua casa. Está suportando o processo. Mas quando ele chega em casa, Deus sabe qual é o coração dele. E ele só fala com o Pai. Vamos ficar com essa reflexão. Como é que você tem chegado diante de Deus? Qual é o seu procedimento diante de Deus? Você está tocando igual o povo, de qualquer jeito, querendo só ouvir ou ver milagres, ou você está tocando nas orlas de Jesus? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe a vida dos meus amados irmãos. Amém?